Bom dia, que a graça e a paz possa estar ricamente entre o nosso meio. Muito obrigado pela sua presença. Hoje nós vamos estar fazendo uma aula diferente. Vamos fazer uma dinâmica e a nossa intenção dessa dinâmica é que você participe dessa aula. Acredito que Deus tem muito a nos ensinar. Primeiro a nós que somos professores, que estamos com esse intuito de falar, quanto a você. Uma pergunta muito importante que a gente tem que se fazer nessa lição: até que ponto é possível ter hoje uma família ideal? Até que ponto nós podemos ter uma família ideal hoje? Onde existe muita diferença, muitas vezes famílias de 2, de 3 pessoas. É possível? E como alcançar essa família ideal? Eu acho que Deus ele tem um propósito. Não é que a família já exista, mas eu acredito que Deus ele tem uma intenção de transformar as nossas vidas. Em meados dos anos entre 80 e 90, existia muitas série de conferências e os evangelistas costumavam fazer aquelas campanhas evangelísticas onde os pregadores iam e participavam por 2, por 3 dias. E ali a palavra de Deus era transformada. Entre os irmãos, costumava-se dizer que por onde aquele determinado evangelista passava, vidas eram transformadas. Aquela família mudava totalmente. O poder de Deus era tão grande na família, por onde aquele evangelista passava, que era impossível permanecer da mesma maneira. Certa família, já esperando esse evangelista, preparou seu quarto e deixou um quarto separado para o evangelista, que assim que ele viesse e passasse por aquela casa, ele se sentisse mais acomodado. Chegou o dia, o evangelista chegou, a série de conferências começou, foi passando o primeiro dia, segundo dia, e é interessante que aquele evangelista se apegou tanto àquela família, mas tanto, que ele não tinha como falar o que era necessário para aquela família ser transformada. Passou-se o segundo dia, o terceiro dia, o evangelista foi embora, despediu-se, tomou o café e foi embora. Quando aquela família despediu, eles saíram correndo e foram aonde o evangelista tinha ficado. E quando eles se depararam com aquela cena, aquele quarto, tinha escrito naquele espelho: uma coisa só te falta. Uma coisa só te falta. Eles entenderam o que Deus queria falar com eles. E isso é o que eu queria deixar com você. Uma coisa só te falta. E aquela família foi transformada pelo poder de Deus, através daquela experiência. Uma coisa só te falta. O que nos falta para ser uma família ideal? O que é necessário para ter uma família ideal? Qual o propósito de Deus? Não que nós sejamos perfeitos, mas que a cada dia nós possamos melhorar. A cada dia nós possamos alcançar esse objetivo que Deus quer da nossa vida. Da minha família ser uma família ideal para Deus. Que você possa ser transformado por Deus também. E que a sua família possa ser uma família ideal. Que as pessoas ao olharem os seus vizinhos possam falar: olha, eu quero ser como ele. Eu quero ser como ele. Vamos começar a nossa aula? Moody, ele costuma falar assim: a fé tudo é possível, mas o amor torna tudo mais fácil. A fé torna tudo possível, mas o amor, não existe nada que possa ser construído sem o amor. O amor torna tudo mais fácil. Vamos ler em Provérbio, abre sua Bíblia em Provérbio 14, 26, que é o tema da nossa lição. Amém? No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Numa versão bem clara, ele diz assim: os que temem
Os que temem a Deus obtêm segurança para si mesmos, para sua família e para a vida dos outros. O temor a Deus não só alcança a minha vida, não só alcança a vida da minha família, mas o temor a Deus também alcança aqueles que estão ao nosso redor, os nossos familiares. O temor a Deus, ele vai além daquilo que acontece na minha vida. Só o fato de nós temermos a Deus, isso vai fazer uma grande diferença na sociedade que nós estamos, nos nossos familiares. É esse temor que faz toda a diferença no dia a dia. Como nós podemos? O primeiro passo que eu acho que temos que ter é uma liderança amorosa. Deus nos chamou como homens e maridos para termos uma liderança amorosa. E para termos uma liderança amorosa, é indispensável termos o temor a Deus. É Ele que faz a diferença. Que você possa ser conhecido como homem que teme a Deus. Que as pessoas, ao olharem por onde você passar, falam: esse é um homem temente a Deus. Ele é temente a Deus. Amém? Se vocês quiserem falar alguma coisa, tem total liberdade, tá? O microfone já está aqui, tá? A segunda coisa que é necessária, o segundo passo para que nós possamos ter uma vida na presença de Deus, é estar inteiramente comprometido. Um compromisso que vai além das nossas palavras. Temos que estar comprometido com nossas esposas, valorizando como um presente de Deus. Provérbios 18, 22. Se alguém puder abrir e ler para a gente. Estar inteiramente comprometido com a sua esposa e a valoriza como presente de Deus. Amém. Provérbios 5,18 também. Eu vou ler aqui, encontrar aqui, 5:18. Seja abençoada a sua fonte, alegre-se com a mulher de sua juventude. Amém. Estar inteiramente comprometido. Temos que ter um compromisso a fundo. Temos que valorizar como presente de Deus. Temos que, dentro do possível, estarmos sempre falando. O homem não costuma falar isso. Como homem, eu digo para você que muitas vezes a gente passa anos e anos, esquecemos desse comentário, esquecemos de muitas vezes falar de uma comida que ela faz muito bem, falar das suas qualidades. É indispensável, se queremos que ter uma vida dentro do padrão de Deus, como família ideal, temos que deixar de lado um pouco nossa maneira de ser. Valorizar a mulher faz toda a diferença. O fato de você comentar, de você elogiar. Muitas vezes nós temos palavras mais para criticar do que para elogiar. E o elogio faz toda a diferença. Um elogio pode mudar muita coisa nas nossas vidas. E, em terceiro lugar, treinar seus filhos sabiamente. Provérbios 1:10. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Amém. Provérbios 4, 3 a 5. Quando eu era filho de meu pai, filho único, amado por minha mãe, meu pai me ensinava: leve minhas palavras a sério, siga meus mandamentos e viverá. Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça de minhas palavras, nem se afaste delas. Treinar. A palavra treinar, ela vai de
ela é mais profunda, ela vai te ensinar, ela vai te perseverar. É necessário que você discipline e discipule os seus filhos. Deus, ele tem 7 áreas que eu listei, que é indispensável para a gente, se queremos ter os nossos filhos na presença de Deus. 7 áreas que ele deseja que você atue. Finanças. É necessário que você discipule e discipline os seus filhos em finanças. Ele tem que saber o valor do dinheiro. Trabalho. Ele tem que saber trabalhar. De pequeno que se faz um trabalhador. Não é depois que ele crescer. É de pequeno que se molda o coração de uma criança. Sexualidade. Se você não ensinar, o mundo ensina, e de maneira errada. Casamento. Liderança. Família. Comunidade. 7 áreas que Deus deseja que você discipline e discipule. Oi, Edson. Isso que você falou é muito importante, a questão das finanças em casa, né? A gente tem que ensinar os nossos filhos a consagrar o dízimo, a dar para Deus, devolver para Deus o que é de Deus. Às vezes a gente negligencia esse ensino, e aí ele cresce, e quando crescer não vai aprender isso. Mas é importante a gente ensinar a lidar com finanças, ensinar a dar o dízimo. Aqueles que dão mesada para o filho, aqueles que têm que ensinar a consagrar, devolver para Deus o que é de Deus. Amém? Que nós possamos trabalhar essas 7 áreas. É um desafio para você. Trabalhe. Comece a analisar o que você pode melhorar no seu relacionamento com seu filho. O que está faltando? Como aquele exemplo, uma coisa só te falta. Muitas vezes, nós passamos uma vida inteira correndo atrás do dinheiro, correndo atrás das nossos sonhos, esquecemos um pouquinho, por um minuto, e os nossos filhos vão se perdendo, principalmente quando entram na adolescência. Então, 7 áreas, guarde no seu coração: finanças, trabalho, sexualidade, casamento, liderança, família e comunicação. É importante que nossos filhos aprendam a falar. É importante que os nossos filhos aprendam a ouvir também. Isso é muito importante. Agora nós vamos ter... Vou lá pegar um gancho aí. Para o filho ouvir, o pai tem que falar, né? Senão não vai ter nem a chance de ouvir, né? Antes do Edson continuar ali, tem mais alguns itens que ele deve passar ali. Eu só queria complementar no que o Marcos Deman falou, que é interessante isso que ele disse, que tem estudos na educação infantil, por exemplo, que mostra que quando eu faço, a criança imita. Então, por exemplo, quem é professor sabe disso. Se você vai com uma pulseira da aula, no outro dia as meninas todas estão querendo colocar a mesma pulseira que você, e elas ficam repetindo a roupa, o jeito que você se veste, o jeito que você se fala, até nas brincadeiras. Então, tudo isso, os 7 princípios que ele estava dizendo de finanças, de ensinar, é muito importante que o pai faça. Então, se ele também vê o pai dando dízimo, se ele vê o pai orando, não vai ser tão necessário pedir para orar uma coisa que o pai não faz. Se o pai faz, já é meio caminho andado, porque ele vai ver o exemplo do pai e vai acompanhar também, né? Tem mais os itens lá que... Isso. Está faltando um só. E providência para a sua família. Provérbios 28, de 19 a 20. Provérbios 28, 19 a 20. Para termos uma família ideal, é necessário que o pai providencie os meios, né? Financeiramente. Ele tem que prover sustento. E isso é uma obrigação do homem. A mulher pode trabalhar sim, mas isso é um propósito. Deus deseja que o homem seja provedor na sua casa. Alguém pode ler?
Provérbios 18, 22. Alguém pode ler? Amém. Então, são esses passos: temer a Deus, estar inteiramente comprometido, treinar seus filhos, discipliná-los e prover para os seus. Nós vamos ter uma parte da Silvana que ela vai estar fazendo uma dinâmica com a gente. Olha, o Edson pediu minha ajuda aqui para fazer uma dinâmica. Então, a dinâmica é o seguinte: eu queria que reunissem 5 pessoas, mas que fosse de mais de uma casa. Porque quando a gente fala família, pode passar a impressão que se eu moro sozinha, eu não sou família. Eu sou família de um que faz parte da família de Cristo. Então, 5 pessoas ou mais de uma casa. Pode sair do lugar que você está. Fique próximo aí, ó. Tem gente que já se juntou. Acho que é a Lara e o Perotti aqui. Dá para vir aqui na frente. Aqui nós estamos em 5? Isso. E aí você vai ver 2 perguntas. O pessoal aí em cima também, tá bom? Ó, a dinâmica é assim. Já fez aí a Wanda? Já arrumou? Não deixa ninguém sozinho. Quem está sozinho? Isso. Ó, a pergunta é que vocês vão ter 5 minutos para conversar, sendo todo mundo respondendo. Quando se fala aqui, quais atitudes de meu pai ou marido... Quem não é casado, teve um pai um dia, né? Ou tem alguma referência masculina. Você vai pensar nessas pessoas e quais atitudes, e citar no seu grupo, atitudes que faz você perceber que a pessoa é temente a Deus, tá bom? Então, para cada um do grupo citar alguma atitude. E depois, como é o treinamento que meu pai ou marido faz comigo ou com os meus filhos. Comigo, se eu não tiver filho, estou pensando no meu pai, ou com os filhos, se você tiver filho. Que tipo de treinamento que ele faz? Qual tipo de disciplina? Como que você vê que ele é temente a Deus a partir daquilo? O contrário também é válido. Você pode dizer, mas meu pai não foi um homem temente a Deus. Então, o que você acha, segundo o que você conhece da palavra de Deus, que atitudes poderiam, primeiro, me fazer perceber um homem temente a Deus, e segundo, um tipo de algo que ele faça que me treine para a palavra de Deus, para viver a vida, para os 7 princípios que ele disse que pode ser útil, tá bom? 5 minutos, tá bom? Vai começar a contar. 1, 2 e... ou até menos de 5. 1, 2 e já. Todo mundo conversando entre si. Tem um celular aqui. Alguém esqueceu? Agora eles não vão olhar. Depois a gente pergunta. Vamos começar, gente. Vamos lá.
Deu para conversar um pouquinho? Eu sei que a gente começa a falar, vai, né? Olha lá, o pessoal fica animado. E aí em cima, vocês conseguiram? Certo? E as meninas, deu certo, Priscila? Deu? Então, beleza. Queria chamar uma adolescente ou jovem que está em cima, que descesse aqui para falar o que achou mais interessante dessa fala, sobre um exemplo de temente a Deus. Vai, gente, quem pode ser? Quem pode ser? Isabel, você não pode, porque você já não é mais adolescente, você é jovem. E aí, meninas, meninos, quem pode vir? Vamos, enquanto descem, quem pode descer? Eles ficam assim, olhando para o outro. Enquanto eles descem para falar, e aí, Priscila, vem. Ah, palmas para ele, corajoso. Vocês não sabem quem é, mas o pessoal ali em cima. Muito bem. Quando ele desce, a ideia aqui é, se o pai ou marido é temente a Deus, em si, a segunda pergunta, que talvez você não tenha tido tempo de responder entre grupo, né? A gente já pode pensar o seguinte, o fato dele ter sido um exemplo que você deu na primeira, de alguma forma ele estava te treinando para ser a pessoa temente a Deus que ele era. Amém? Então vem aqui. Corajoso lá de cima. Tá. Bom dia. Algo que a gente comentou, a gente comentou que foi importante, muito importante para cada um de nós, é a questão da conversa. Do pai conversar e, por exemplo, quando você é menor e ainda tem que bater, não simplesmente bater e é isso, né? Não, ó, eu vou te bater por causa disso, disso, disso. Segundo a Bíblia, você fez isso de errado. Então, isso torna, a questão que o Edson falou, não é só a disciplina, é um discipulado também. Então, os dois caminham juntos, né? Você foi disciplinado e, ao mesmo tempo, vem o discipulado para que você saiba o que fazer ou o que não fazer. Então, ou, por exemplo, certos momentos da vida, momentos-chave, quando vai para a faculdade, quando vai para o ensino médio, ou em algum ponto assim, vai ter alguma coisa diferente, chegar e conversar, ó, oferecer isso para você, vai acontecer isso, pode ser que alguém te ofereça isso, mas você tem que ser sábio, você tem que fazer isso, sabe? Essa questão da conversa, pelo menos algo que foi muito importante para a gente. Obrigado. Muito corajoso. Obrigada. E agora eu queria uma pessoa mais experiente para dizer, uma pessoa que possa falar do pai. Que possa falar do pai, que queira comentar. Alguém gostaria? A Beth. Ah, a Beth vai falar do papai dela que está aqui. Parabéns, Beth. Uma coisa que a gente sempre aprendeu com o pai, porque quem conhece a mãe, sabe que a mãe é o trator, né? Mas o pai é a gasolina do trator. Então, tudo que a mãe fazia, o pai estava sempre na retaguarda. E uma coisa que eu estava comentando lá, que o pai sempre foi muito servo. Sempre. Então, ele sempre estava fazendo as coisas e ainda faz muitas coisas enquanto a mãe está fervendo. Então, é muito natural para a gente essa coisa de já ir lavando louça, de já ir fazendo não sei o quê, porque o pai foi sempre assim. E quando a gente tinha acampamento, a mãe que decidia e falava para o tio Mezinho, se aprontar, pode pegar de jeito, não sei o quê. E ela fazia, e o pai só ia lá no mercado, enquanto a mãe estava falando com o tio Mezinho, e comprava saco de balinha, não sei o quê. Ó, esse aqui você come à noite, divide no quarto. Então, a gente aprendeu essa coisa do ser servo com a vida do pai. É isso, né, seu Rubis? Então, vamos dar uma salva de palmas para os pais que estão aqui, que se propõem a serem temente a Deus. Amém? A segunda parte, ela fala agora da mãe. Nós falamos do pai, agora nós vamos falar da mãe. Como ser uma mãe. Provérbios 14:1, se alguém puder abrir e ler para a gente. Ele vai falar da mãe. Como se tornar uma mãe, né? Eu abri aí. Agora eu não abri. Provérbios 14:1. E depois, se alguém puder abrir Provérbios 31:30 também, pode ler. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Amém.
E eu comecei a analisar como é construir uma casa. O que eu necessito para construir uma casa? Se nós fôssemos olhar do lado físico, você ia precisar de tijolos, teria que ser engenheiro, você tem que ter um pedreiro ou uma pedreira, se fôssemos analisar de uma maneira feminina. A mulher teria que ser pedreira, engenheira, eletricista, encanador. E se fôssemos falar do lado sentimental, eu gostaria que vocês, mães, pudessem me ajudar. O que é necessário para construir uma casa? O que você acha essencial, que não pode faltar numa construção? Você poderia me dar uma dica? Janela. Isso é uma boa. O que é necessário para construir? Disciplina. Que mais? O que você acha que você, como construtora, o que você tem construído na sua casa dia a dia, o que você acha indispensável? Paciência, persistência, O planejamento é a planta da casa. planejamento, planejar a família, a irmã. Ter prioridades, né? Prioridades. Trabalhar com prioridades. Generosidade. Generosidade. Que mais? Amor. A base de tudo é o amor. Sabedoria. Que mais? Doar o tempo. Isso. Doar o tempo. Alguém? Alguma sugestão aí de cima? Mansidão. Mansidão. Paciência. Oi? Oração. Uma boa comunicação também entre os membros. Uma boa comunicação. Quantas coisas, olha quantas coisas nós temos. Para construir uma casa não é simples. Não é simples. Eu fico analisando não só o lado afetivo, né? Ter um bom testemunho. Porque antigamente os nossos pais falavam assim pra gente. Isso é comum. Faz o que eu falo, não o que eu faço. Você não tinha opção. Ô Edson, essa semana eu vi um pensamento assim, por que a mulher, ela começa a ser chamada de senhora depois que ela se casa? Porque ela fica senhora para comer, senhora para tomar banho, senhora para isso, senhora para aquilo. Boa, boa, senhora. Essa foi muito boa. Senhora. Senhora de nada. É verdade. Na verdade, as nossas mães, a gente olha para as nossas mães, e eu tenho certeza que cada um aqui se vê nisso. Quando nós olhamos para nossas mães e vemos a dedicação, tudo que ela fez por nós, né? Tudo que ela deixou de muitas vezes de comer para nos dar de comer, né? É uma dedicação, é algo que só Deus para abençoar as mães, né? Por tudo que elas fazem, né? Por tudo que elas têm feito. Mas vamos seguir. Para termos uma família, temos que ter primeiro uma submissão respeitosa. Ela constrói seu lar com sabedoria, no temor do Senhor, está inteiramente comprometida com seu marido. Provérbios 31, de 10 a 12. Se alguém puder ler para mim. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Amém. Uma mulher comprometida, ela faz toda a diferença. Ela vai edificando a sua lar, a sua casa, tijolo a tijolo. Não é de uma hora para outra. Leva-se tempo para construir um lar. Que os mais velhos nos ensinem, né? Que tijolo por tijolo, a cada dia, a cada passo, a construção é lenta, mas a casa fica fortificada.
ela é sólida, né? Uma casa edificada por uma mulher é algo sólido. Ela também é uma professora criativa. Provérbios 6, de 20 a 23, nos ensina que uma mãe submissa e respeitosa, ela é uma professora criativa. Ela procura ensinar os seus filhos de uma maneira que eles a compreendam. Alguém pode ler? Amém. Amém. 31, 26. Obrigado, pastor. Provérbios 31, 26. Foi esse? Muito obrigado, pastor. Ela também é uma trabalhadora diligente. Provérbios 31, 15. Amém. É de manhã, né? Amém. É interessante que a dedicação de uma mãe, né? Eu gosto da parte também da tarefa só service, né? Tem um monte de empregada. Ela é virtuosa, mas ela tinha ajuda, né? Dependendo do tamanho da casa. Ou seja, não é problema nenhum ter ajuda, né? Não deixa de ser virtuosa por isso. Agora a gente vai fazer uma dinâmica com o mesmo grupo de casas aí que vocês se reuniram, e são 2 as perguntas. Mas vocês viram que o tempo é bem corrido, né? Então, remira o tempo aí. Olha, a primeira é: cite exemplos de como uma mãe ou uma mulher, mesmo não sendo mãe, no meu caso, eu não sou mãe, mas eu tenho casa para coordenar, certo? Então, quais são os exemplos de uma mulher para coordenar o lar com sabedoria? Cite exemplos. Você pode ter exemplo na sua casa ou pode exemplos da própria palavra, que você fala isso aqui seria importante. E a segunda é: quais atitudes de uma mãe mostram que ela está comprometida com o marido ou com o seu pai, se você está analisando a sua mãe, porque você também talvez não seja casado. Então, quais as atitudes de uma mulher, uma esposa, que mostra que ela é comprometida com o pai ou o marido, tá bom? 5 minutos? Então, vamos lá. Ó, começou. O pessoal aí em cima também, hein? E já acha alguém aí de cima para vir. Tá? Uma menina agora. Vamos lá, gente. Ah, não, isso aqui deixar aqui.
Na verdade, as duas perguntas se resumem numa conversa, não é? Então, eu queria chamar aqui uma jovem ou um jovem aqui de baixo que gostaria de comentar algo que achou interessante na discussão do seu grupo. Quem poderia? Pastor, o senhor não, pastor. Desculpa. Tem que ser um jovem um pouco mais jovem. Ah, nossa amiga aqui. Então, vamos lá. Tanta coisa interessante, não é? Que a gente escuta. Não dá pra falar tudo, né? Que pena. Oi, gente. Eu queria comentar que quando a gente estava conversando sobre o compromisso entre o pai e a mãe, a gente falou sobre eles tomarem sempre a decisão juntos, entendeu? Nunca é a palavra de um só. Então, vamos por assim, pede, ai mãe, posso fazer tal coisa? Pergunta pro seu pai. Ai pai, posso fazer tal coisa? Pergunta pra sua mãe. Como é que fala? É claro esse negócio de eles tomarem a decisão sempre juntos, a questão da submissão, né? E agora eu queria uma pessoa mais experiente que fizesse algum comentário do grupo que achou legal. Olha lá, ó, nosso irmão ali. Ele, Davi. Vem, irmão. Vem, irmão. Irmão, quer que leve o microfone aí? Fica melhor? É que a gente não pode forçar, né? Vem cá, irmã. Bom dia, gente. Então, eu acho que eu vou meio a contramão de todos aqui. Meio a contramão, porque meu marido não é crente ainda, isso mesmo, pastor, ainda. E é o que eu falei lá no grupo, que às vezes as minhas filhas, elas já são casadas, então só tá eu e meu marido em casa, todo mundo já saiu, mas reunião de família. Meu marido, ele é muito grossão, sabe, nas respostas. Então elas chegam assim, às vezes eu tô no fogão, mãe, como você aguenta um negócio desse? Falo, gente, isso daí é problema meu e do teu pai. Uma hora eu falo com ele. E eu aprendi uma coisa com Deus. Ainda bem que eu conheço esse Deus diferente deles lá na minha casa. Eles não conhecem ainda do jeito que eu conheço. Então, o que eu faço? Eu oro. Às vezes, a hora que o Edgar me fala alguma coisa que eu não gosto, eu fico assim, em oração. Meu Deus, não deixa ele falar mais, cala minha boca, eu não quero discutir, eu acabei de vir do culto. Geralmente é no domingo, viu? Geralmente é no domingo. Nossa, mas por que chegar agora? Nossa, mas você vai atrasar o almoço porque você ficou lá na igreja. Garanto que todo mundo lá foi almoçar fora e você tem que fazer o almoço. Sabe essas coisas que vai machucando? Mas graças a Deus, hoje está bem diferente, a coisa está mais leve. Que nem se fosse antes, eu não poderia estar aqui hoje, eu teria que assistir, participar do culto e ir embora. Mas hoje eu já fico para a escola dominical. É que eu participei ali no grupo, né, sobre, eu acho que, é a sabedoria de Deus. É só isso, eu falo isso para as minhas filhas. O dia que vocês tiverem conhecimento da sabedoria de Deus, vocês vão suportar as mesmas coisas que a sua mãe suporta. Em nome de Jesus, amém. Vou dar uma salva de palmas por toda essa sabedoria que vem de Deus. E a Bíblia fala que o marido é edificado pelo comportamento da mulher, não é? Oi, pode pegar um gancho. Espera aí, eu vou levar para você, para o pessoal. Não é que só a internet não ouve. É só um gancho na resposta da pequena lá, quando ela falou do acordo de pai e mãe. Eu acredito que na maioria também dos casos, a mãe é que está muito presente na vida do filho, na escola, na tarefa, até mesmo numa rebeldia que o filho faz, o pai está trabalhando o dia inteiro. Então, quando o pai chega, a mãe é que vai relatar, né? Ai, que fiz isso, que o filho fez aquilo, não sei o quê. Aí o filho quer fazer alguma coisa, ou quer sair, ou quer um dinheiro. E o pai, o que eu faço agora? Então, mãe, pedi para o seu pai. Aí o pai fica, e agora, o que eu faço? Então, espera um pouco, que eu vou conversar com sua mãe. Então, o pai, muitas vezes, vai perguntar para a mãe se pode, porque é a mãe que sabe do babado todo que aconteceu. Então, a mãe é que vai responder para o pai, de fato, olha, eu acho que
né? O filho fez isso, fez aquilo outro. Então, diante do relato da mãe, é que o pai vai tomar a atitude correta ou não, porque ele vai... a mãe que ficou o dia inteiro com o filho, ela que sabe o que o filho fez ou não fez. Não foi o pai que ficou sabendo, foi a mãe. Mas em submissão, é o pai que vai sair de lá do quarto com toda a pompa e circunstância e vai dizer: meu filho, eu acho que você merece ou não merece, né? Então, a submissão da mãe ao marido, né? Não é ela que deu a cartada final, mas ela se submeteu ao marido lá no quartinho, porque muitas vezes aconteceu isso comigo e Belone, né? Ele chegou para mim e perguntou o que aconteceu. A resposta final, entre aspas, foi minha, mas foi ele que saiu do quarto com toda a pompa e circunstância. Isso por quê? Porque em respeito a ele, porque ele é o varão e ele é que vai dar a palavra final. Então, esse também é um dos comprometimentos que uma mãe tem com seu esposo. E que muitas vezes o filho não entende, mas que eles estão escutando, eles vão aprender no seu futuro, quando eles casarem, né? E as esposas a entenderem que elas precisam respeitar os seus maridos nesse aspecto também. E agora, passando para o Edson já, lembrando que aí as mães que nós temos que não têm marido, e as mães solteiras, que pode acontecer, ou as mães viúvas, ou que realmente não tem marido. A gente sabe que a palavra de Deus é o princípio do temor. Então, mesmo que você não tenha um marido e você seja mãe, mesmo que você não tenha um pai, mesmo que o pai não seja da mesma fé que a sua, não importa. Se você tem a palavra de Deus, você é a mulher que pode estruturar bem a sua casa. Não, isso aqui não é feito. Submissão honrosa. É fácil? Não é. Como a irmã falou. Submissão respeitosa. Respeitar o marido apesar de. Né? Apesar de. Esse é um desafio. Né? E a terceira parte, que é filhos, obediência honrosa. Em Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Aconteceu uma coisa que muito me chamou a atenção. Era um pastor conhecido, é uma pessoa que eu convivia diariamente, e uma pessoa que lia muita palavra, e ele buscava incessantemente uma vida de santidade. Um dia ele chegou na sua esposa e falou: esposa, me diz uma coisa só. Eu quero que você me fale um defeito que eu tenho, que você não gosta. Ela pensou. Ele falou: olha, marido, isso daqui eu não gosto que você faça. Realmente isso daqui me entristece muito. E ele pegou e escreveu aquele defeito que a esposa comentou, escreveu em vários cartazes e saiu pregando. Ele pregou no armário da cozinha, ele pregou no banheiro, ele pregou no quarto, e a casa inteira estava escrita aquele defeito que a esposa. E ele começou a orar para que Deus removesse aquele defeito que ele tinha. Porque o processo de santidade é isso, é dia a dia, é algo contínuo. E ele começou a orar para que Deus removesse. Passou-se alguns dias e ele chamou novamente a sua esposa e falou: esposa, volta aqui. E agora? Aquele defeito que você apontou para mim, eu ainda tenho? Ele falou: não, meu marido, realmente você não tem mais aquele defeito. Aí ele saiu pela casa inteira rasgando aquele papel. Rasgou todos. Ele falou: agora senta aqui que eu vou falar com você agora, o que eu acho de você. É fácil? Não é fácil, irmãos. A santificação, muitas vezes, eu nunca fiz isso com a Andréia, não, sinceridade. Mas é necessário, porque o outro olha os nossos defeitos e muitas vezes a gente não percebe.
como nós precisamos nos santificar. Eu gostaria de desafiar você a fazer isso. Depois você me conta. Faça isso com a sua esposa. Depois você me conta. Faça isso com seu filho. Pergunte para quem está do seu lado. Olha, o que eu preciso melhorar? Esse processo de santificação, ele vai de uma melhora diária. Faça isso. Depois você me conta. Como foi essa experiência na sua vida? Oi? É. Amém. O filho, primeiro, teme a Deus. Segundo, recebe a disciplina dos pais. Provérbios 13, de 11 e 12. Se puder ler para a gente. Provérbios 3, 11 e 12. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho, a quem Ele quer bem. Amém. Ele também busca conselho sábio. Provérbios 13, 10. Qual que é? Provérbios 13, 10. Da soberba só resulta contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Amém. Aproveita, lê 15, 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Amém. Busque conselhos. Né? Se você vai comprar um carro, busque conselhos. Olha, como é que é esse carro? Né? Se você tem uma dificuldade, busque conselhos. Né? É importante isso. E é diligente, Provérbios 10, 4 e 5. Ser diligente é ser ativo, aplicado, zeloso, cuidadoso. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas o que nos... desculpa, está embaralhando minha... Desculpa, perdão. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Amém. E o último é Provérbios 17, 6. Respeita os pais. Alguém? Obediência honrosa. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Amém. Que haja no seu coração, filho, respeito aos pais. Apesar de, muitas vezes, a gente, quando filho, não entende. Por que o pai fala, filho, essa mulher não é para você. E muitas vezes, olha, esse homem não é para você. Porque os pais enxergam muito além. E muitas vezes os filhos não entendem. Né? E é indispensável você respeitar. Honrar significa respeitar, apesar de, mesmo não entendendo, aprenda a respeitar os seus pais. Ouça. A convivência, os dias, faz com que eles se tornem mais sábios. E vamos ter a última parte. E a última dinâmica tem 3 perguntas, mas nós vamos só pensar em uma, porque tem 5 minutos para terminar. Passa aí, Edson. A pergunta é... Pode passar mais um. Aí. A pergunta 2. Falando sobre respeito aos pais de forma muito prática, todo mundo aqui é filho de alguém, né? Então você não precisa ter filho. Mas se você é filho, todo mundo é, pensa assim... Buscamos conselhos. No caso dos adolescentes, eu queria que pensassem muito dos jovens e até dos adultos. A gente busca os conselhos com os nossos pais ou com os amigos? Quem nos influencia mais? Eu sei que tem irmãos que têm pais que talvez não seja temente a Deus, né? A gente sabe disso tudo. Mas qual é a maior influência? E eu queria que vocês conversassem sobre isso. Quem influencia mais? Tá bom? E eu vou chamar depois alguém aqui para poder comentar para a gente encerrar. Quem vocês acham que tem mais influência na nossa vida? Os nossos pais ou os nossos amigos ou qualquer outra pessoa?
Para ficar mais fácil, vamos considerar que o seu pai é temente a Deus, tá bom? Porque senão você pode falar, não, meu pai não me influencia porque ele não... Uma pessoa temente a Deus, uma pessoa sábia, de alguma forma, tá bom? Então vamos lá, 3 minutinhos. Quem que influencia mais? Quem que você busca conselho? Olha, gente. Irmãos, queria chamar então, desculpa, está terminando o tempo. Queria chamar uma pessoa que gostaria de compartilhar o que achou interessante de discussão no grupo. Samuel, vem cá. Quando Samuel vem, o nosso grupo falou uma coisa interessante, que quando a gente é novo, a gente olha para os conselhos do pai, até quando é adolescente ou jovem, eu estou falando por mim, você fala, nossa, ele não sabe o que ele está falando. Nossa, ele não está entendendo. E aí, quando você vai envelhecendo, você fala para você mesmo, gente, eu estou muito parecida com meu pai. Ou alguém fala, nossa, agora eu estou entendendo por que meu pai falava isso. Então, é uma questão de experiência. Samuel vai falar. Tira a máscara. Gente, eu acho que realmente a influência do meu pai para mim foi muito fundamental, porque meu pai, por exemplo, ele nunca foi na escola, mas ele sabia ler, escrever, sabia tudo. Então, ele era o professor, o pregador do culto que ele fazia na minha casa, lá quando eu era criança. Então, por sorte, eu nem sabia falar português certo, então eu nem sabia se ele estava falando errado ou certo, né? Mas, então mas, ou seja, esse exemplo dele me acompanhou a vida toda. Por exemplo, depois lá na minha cidade, lá em Itapirapuã, não tinha igreja nossa lá. Mas toda vez que eu ia de férias, eu tinha culto. Ô, Samuel, vem para cá, vai ter culto. Samuel, vem para cá, vai ter culto. Então, toda vez que eu chegava lá, tinha culto em casa o tempo todo. Então, eu chegava lá, minha mãe já preparava os bancos, já tinha mesa e tal, porque tinha culto, porque o Samuel vinha para casa. Depois, meu pai falou assim, ó, eu acho que nós precisamos ir atrás lá na igreja vizinha, lá para a gente arrumar uma congregação aqui, porque não tem nossa igreja aqui. Então, ou seja, os cultos que a gente fazia em casa foram praticamente a semente para ter uma igreja na cidade. Então, hoje tem uma igreja na cidade por conta disso. Ou seja, o exemplo do meu pai
me levou a trabalhar, a ensinar em casa. E depois nós tivemos também os grupos de casais, que eu sempre fiz com muita alegria, com muito prazer. Então, obrigado, São Moisés. Gostaria de agradecer, né, a sua participação. Gostaria de convidar você também a se colocar de pé. Gostaria de convidar, nós vamos cantar um cântico que diz que recebi um novo coração do Pai. E esse coração, que faz toda a diferença, é o mover do Espírito que nos transforma, que faz com que nós alcançamos esse objetivo de uma santificação. É o Espírito que atua em nós, né? Ele é que transforma todas as coisas em nós. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Para que encerre com oração, eu gostaria de agradecer a Silvana, ao Afonso, todo o apoio. O Edson escolheu essa música que a gente estava conversando, porque, independente do tamanho da sua família, você é uma família de Cristo. Eu acho isso importante porque, como eu sempre falo, eu morei sozinha há muitos anos, e a minha família mesmo ali, diária, era eu e Deus. Mas não deixava de ser parte da família de Cristo. Então, isso é muito importante a gente lembrar, não é? Então, eu vou orar e depois o Alan Caster, presbítero, vai dar um recado, tá bom? Senhor, muito obrigado pela vida do Edson, Senhor Deus, que com tanta leveza trouxe essa aula para nós. Que nós que somos mulheres, que os que são os homens, nós que somos filhos dessa igreja, possamos viver como família lá no nosso lar e aqui na igreja, família de Cristo. Tementes a Deus na nossa casa, tementes a Deus em todos os lugares, Pai. Nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor nos ajude disso, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, é rapidinho o recadinho do Alan Caster. Que gostoso. Muito bom, irmão. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Vou falar aqui publicamente que hoje eu vi um pedacinho da imagem de Cristo. Muito obrigado. Deus abençoe. Que humildade. Que carinho. Graças a Deus. Deus hoje, o nome do Senhor foi honrado hoje com sua aula. Muito bom. Irmãos, esqueceram um celular no banco. Não sei se é de alguém que está aqui. Se não for, eu vou direcionar para a Gabi, tá? Aí, se alguém que está assistindo reconhecer o celular, depois pega com a Gabi, secretária da igreja. Uns avisos. Essas aulas especiais estão finalizando.
A partir do dia 6 de março, voltam as aulas regulares. No dia 6 de março, quem vai ministrar é o pastor John Barnett, vai fazer a aula inaugural. E a partir do dia 13 de março, nós retornaremos às aulas regulares. As revistas estão chegando, então a turma de adultos vai estudar essa revista, vai ter essa revista como base. Sermão do Monte, um ensino desafiador. Tudo isso trazendo para o tema do ano, que é santidade. Vão utilizar esse livro já chegou, estou distribuindo para os professores, Estudos no Sermão do Monte. Tá? Então, os professores da turma de adultos vão utilizar esses 2 livros. Teens 2, já chegou o livro do professor, depois pega comigo. Eles vão estudar o impacto da santidade. Vai ser o livro base. Teens 1 vai continuar a revista do semestre anterior. E a turma de jovens vai ter como base estudos em Levítico, sempre linkando o conteúdo ao tema do ano, que é santidade. Amém, irmãos? Próximo domingo nós continuamos com as aulas especiais. Deixa eu só pegar aqui. Como eu prometi para os irmãos, eu estaria falando. Eu estaria falando o próximo tema. Então, o tema da próxima aula é a família em Provérbios, pureza sexual. Vai ser ministrada pelo presbítero Roberto Vieira. Ok? Esse é o tema do próximo domingo. Exatamente, bem lembrado. Essa aula, irmãos, nós vamos ter uma aula paralela com o mesmo tema, mas direcionado aos teens, aos adolescentes. A professora Silvana vai conduzir juntamente com os professores dos teens essa aula em separado sobre pureza sexual, para falar no vocabulário, no linguajar, alcançar esses adolescentes, tá bom? Então, vou fortalecer esse aviso, é importante. Na próxima aula, pureza sexual, nós teremos 2 turmas com o mesmo tema. Porém, para os adolescentes, teremos professores que já estão acostumados a ministrar para esse público. Tudo bem, meus irmãos? Muito obrigado pela presença, muito obrigado. Isso só nos motiva. Hoje, aqui dentro do templo, nesse momento, nós temos 100 irmãos, fora os que estão na internet. Isso nos motiva a continuar. E nos motiva a permanecer nessa jornada. Muito obrigado e até mais tarde. Fiquem com Deus.